Eu vou fazer um pronunciamento diferente hoje, até porque não tenho o costume de fazer esse tipo de pronunciamento. Não é nem um pronunciamento, é subir a essa tribuna para honrar pessoas e ser grata a essas pessoas. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. E nada mais significativo do que um coração grato. E eu quero expressar minha gratidão às pessoas. Na semana próxima passada, eu fiz um tour, começando por Venda Nova. Na verdade, eu comecei em Marechal, pela manhã, e cheguei lá, fui ver uma casa de recuperação de mulheres drogadas, senador Paim. Vossa Excelência, que tem uma filha pastora, um genro pastor, filho pastor. E sabe o que é a luta dessas pessoas? Esse investimento de vida para tirar pessoas opressas, moídas, maltratadas no submundo das drogas. Um drama, uma algema espiritual. E eu fui lá tomar café, e lá em Marechal, o projeto feminino Casa da Mulher, lá comandado senador deputado Evair, e fique à vontade para conhecê-los, o pastor Helder e a pastora Valdirene. E lá estavam juntos os vereadores Dione, Sten, César Tadeu e Davi Kipper. O pastor Emerson, representante da Associação de Pastores de Marechal Floriano. Passei um tempo lá, porque a minha vida é essa, eu só respiro, eu tenho 40 anos da minha vida que tiro drogado da rua. E sei que a instituição que recupera mulheres drogadas enfrenta um drama mais difícil ainda. É muito mais difícil. Já é difícil você lidar com alguém drogado, do sexo masculino, e está de parabéns esse casal, e eu quero honrá-los, senador Paim, nessa tribuna. De lá também eu me encontrei com o secretário de Saúde, Marechal Floriano, o Riquelme Salles, representante da comunidade Boa Esperança, em Luther King, ali Vossa Excelência, que é da região, e foi até uma coincidência Vossa Excelência chegar ao plenário, porque aquela de fato é a sua região de nascimento, né? Sua região de moradia. E depois, em seguida, eu fui a uma cidade que Vossa Excelência, quem sabe, conheça. Eu fui a Venda Nova, é a sua casa, essa é a casa dele. E lá em Venda Nova eu almocei com uma família na igreja, almocei na Igreja Batista Nova Unção com o pastor Naô e toda a família dele. Conhece ele? Na sua rua, na sua rua. E foi uma estadia, porque quando você fala das coisas de vida, e a visita nesses lugares é falando dessas bandeiras de vida que nós lutamos aqui. A luta na defesa das nossas crianças, contra a erotização, violência moral, psicológica, física das crianças, que tem sido uma luta de vida para mim. A luta na recuperação de pessoas de vida, e a igreja não faz nada mais, nada menos do que isso também, não é? É uma agência aberta para tal, e eu quero abraçar e agradecer ao pastor Naô pelo carinho, lá na sua rua, deputado, com que nos atendeu. Em Batiba eu estive lá com Erlon, que é o nosso policial rodoviário, e na reunião à noite estava o senhor Zé Alcuri, que é prefeito por 5 vezes, ou 4 ou 5 vezes, o pastor Santiago, e outras lideranças que eu quero abraçar também. Numa reunião grande, num salão, à noite, eu pude falar das mazelas que o Brasil está vivendo, a partir do impeachment, a partir desse escândalo, desse striptease moral feito por esses perdulários, que ficaram 14 anos no poder e geraram 14 milhões de desempregados e hoje faz discurso posando como se o Brasil, como se eles nunca tivessem governado o Brasil, como se eles nunca tivessem colocado a mão em nada. Eles são um partidinho pequenininho, sonhando em chegar a algum lugar. Mas é na base do me engana que eu gosto, é discurso feito para militância, porque o povo do Brasil acordou e essa conversa fiada, essa cantilena enfadonha, o povo do Brasil não aguenta mais. De lá, dessa reunião, agradeço e fiquei hospedado na casa do Erlon, eu, minha esposa, a cantora Lauriette, falamos lá à noite, lá nós dormimos, ele me recebeu com tanto carinho, o meu pessoal comigo lá, e não tem necessidade de hotel quando você tem casa de amigo. Lá em Irupi cheguei, Irupi, senador Paim, e toda essa região que eu estou falando é a região do café no Espírito Santo. E é a região do Caparaó, a partir do que eu estou falando aqui.
onde está o Pico da Bandeira. Aliás, eu quero convidar o Brasil para conhecer o Pico da Bandeira, né? Fica lá, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. E esses municípios, e ali sai a grande produção de café para o Brasil. E ali nasceu o tal café de macuco, né? Que é uma invenção desse jovem deputado aí, de Jacu, café de Jacu, que virou um café especial, especialíssimo para exportação, não é um café comum, que a partir dos estudos desse jovem agrônomo, o deputado, querido amigo, o deputado Evaí de Mello, que conhece tão bem aquela região e é um dos doutores na questão, conhecedores do café. Ninguém conhece tanto como o nosso querido deputado. Lá em Irupi, eu tomei um café na casa do prefeito, quero mandar um abraço para ele, para a família dele, prefeito Carlos Henrique Emerick e a esposa dele, Carla. Lá estavam os vereadores Wagner, Júnior, Valdemir, Debson, Alessandro e o presidente do PR, o Robinho. Meu abraço a vocês. Em Una também, eu me encontrei lá em Una com o vice-prefeito Ledil, Tiengo, o vereador Emanuel Garcia. E à tarde eu fiz uma palestra na Igreja Apostólica Mais Vida, do pastor Vicente Rodrigo, o representante da igreja, o pastor Edmar Guedes, e na Assembleia de Deus, Cadeeso, o Max, presbítero da Maranata, cantora Sara, e o esposo e outras lideranças, numa reunião muito grande, para falar exatamente sobre ideologia de gênero. Passei um tempo falando sobre ideologia de gênero, essa idiotice que nada é, senão a tentativa de criar uma nova ordem social e mudar aquilo que Deus criou, que é a família tradicional, macho e fêmea. E há um levante no Brasil. Onde a gente chega, o Brasil está acordado. Estou falando desses municípios maravilhosos, produtores, de gente de bem, do meu estado, que produz, que trabalham e que sabe cada coisa desse país, né, deputado? Sabe das mazelas, senador Paim, que fizeram com essa nação, sabe os porquês do que está acontecendo, envergonhados com uma nação destruída pela corrupção, com um presidente da República preso, e é preso comum, porque de autodevelação destruiu os cofres desse país para abastecer os seus asseclas da América Latina e fazer riqueza para a sua família. Eu tive o prazer de chegar também em Bitirama e me encontrar com o prefeito Javan. Prefeito Javan, olha as coisas como você acredita em recuperação de gente. Tive um momento da vida do prefeito Javan, não era prefeito, ele é ex-prefeito, mas eu tive a oportunidade de recebê-lo na minha casa, no momento difícil da vida dele, e ver ele florescer para a vida. Eu lá não tive com o prefeito, mas tive com o Javan, que é um ex-prefeito, pessoa que governou o município por 8 anos, elegeu o seu sucessor, fez um belo trabalho, é funcionário público, continua lá na prefeitura, tive com ele, fiquei na casa do Javan, porque o Javan, como teve dentro da nossa casa, é uma pessoa querida nossa, assim, de uma forma muito especial, meu, de Lauriette, fomos para lá com o violão, cantamos lá, e fiz uma palestra à noite no Sindicato Rural, falando exatamente dessas coisas e daquilo que o Brasil precisa, falando de falta de segurança no campo. O homem do campo está jogado no campo e pronto. Qualquer homem travestido de criança de 14, 15 anos, chega no campo com 38 e apavora o meeiro, apavora o dono da fazenda. E eu disse às pessoas, está vendo todos nós aqui? Umas 60 pessoas sentadas lá dentro, entra aí um homem travestido de criança com 14 anos, com 38 na mão, levanta o 38 e diz, todo mundo de cara no chão, cambada de vagabundo, de prostituta, ou eu vou atirar. Sabe o que vai acontecer? Todos nós vamos botar a cara no chão e vamos ficar pedindo a Deus para esse noiado não dar o tiro nas costas de ninguém. Com 38, mete a cara de 60 pessoas no chão, 60 adultos. E tem gente dizendo que está perfeitamente correto, bandido armado, sociedades armadas. Todo mundo sabe que eu lutei muito por esse estatuto que está aí, do desarmamento. Mas o Brasil não é o país de Alice, nós estamos vivendo um processo de recessão, nós estamos vivendo recessão na segurança pública.
O processo é de exceção na segurança pública que esse país está vivendo já há mais de 15 anos. Exceção na segurança pública. Uma mãe de família, diarista, no ponto de ônibus. Um homem chega lá e toma o telefone celular dela, perdeu o vagabunda, não se contenta, atira nela. Mulher esperando o ônibus para trabalhar. E a sociedade está errada. Quem está certo é quem está armado. Então, eu costumo dizer e vou repetir, nós hoje, o Brasil, nós somos como bicicleta sem um cadeado. A figura é essa, senador Paim. Porque o vagabundo, quando ele vê uma bicicleta sem cadeado, ele monta e leva embora. Se tiver um cadeado, ele vai pensar 10 vezes. Se ele quiser levar, ele leva. Põe na cabeça e sai. Mas é esquisito, o cara com a bicicleta na cabeça, com cadeado e tudo. Alguma coisa vai acontecer. Mas ele leva. Mas quando ele chega na frente de Vossa Excelência e olha Vossa Excelência, sabe que ele está armado, Vossa Excelência não? É como se Vossa Excelência fosse uma bicicleta sem cadeado. Como eu fosse uma bicicleta sem cadeado. Ele vai fazer o que quiser. Mas se ele souber que eu tenho um cadeado na cintura, ele vai pensar 10 vezes. Se ele quiser fazer, vai fazer. Mas sabe que ele não está sozinho. Ele não está na vantagem. Ninguém está falando em arma de grosso calibre, ninguém está falando disso, que o sujeito pode chegar ali e comprar 10 armas de grosso, ninguém está falando disso. Nós estamos falando é que um homem no campo hoje não pode viver desarmado. Veja aí o terror que o MST está fazendo. As pessoas que produzem são reféns de tudo isso. E foi sobre isso que eu falei lá, quando estive lá, em Ibitirama, com o ex-prefeito Javan, a sua esposa, Cristina, pastor Carlinho da Assembleia de Deus, Ministério Canaã, lideranças e vereadores, Josimar, olha o nome do vereador, Josimar Fuzil. Não anda nem com 38. Rodrigo Gilberto Antônio, ex-vereador, José Maria Braz. Em Dores do Rio Preto também estive lá com o nosso prefeito Ninho, esposa Alessandra, vereador Tiago, secretário de Agricultura, Gilmar Trindade, Administração e Finanças, Jorge Luiz, Previdência do município, Maxwell Rio, e todo mundo que você conhece. Almocei com eles, foi muito bem recebido, gente carinhosa, sabe? Fui a Divino São Lourenço, também muito bem recebido pelo prefeito Eliardo e a esposa Jussara, ex-vereador Jô. Tomamos um café na casa de Jô, com o pai de Jô, e a presença de 5 ex-prefeitos. 5 ex-prefeitos lá. E eu pude falar das mesmas coisas. Defesa de criança, defesa da vida, defesa de valor de família e defesa da fé. E ver como essa gente assiste TV Senado. Todo lugar que eu cheguei, as pessoas diziam assim, mas eu fiquei emocionado de ver o senhor, um senador de confissão evangélica, levar a imagem de Nossa Senhora para a tribuna, para a mesa do Senado, e defender a fé católica quando os católicos ficaram calados. Quando aquele artista, naquela fatídica exposição, paga pelo Santo André 2 milhões de renúncia fiscal lá no seu estado, senador Paim. Além das aberrações que eles fizeram lá dentro, o artista ainda entra nu com a imagem de Nossa Senhora no pênis, em cima do pênis, depois rala a imagem no ralador, joga em cima do pênis, senador. E é aplaudido. Isso é uma arte, e ninguém pode falar nada. Aí levantou o movimento de artista, comandado pelo senhor Caetano Veloso e a esposa dele. Um movimento dela até número para o movimento. Pelas grandes redes de televisão e por os esquerdopatas que têm mandato aqui e lá. Aqui e lá na outra casa. Queriam até acabar com a CPI dos maus tratos. Então quer dizer que eu sou evangélico. Nós não adoramos imagem, mas esqueça a imagem. A Virgem Maria é a mãe de Cristo, acabou, ponto. Aí o cara pega, é como se pegasse a fotografia, coloca em cima do pênis, e isso nós vamos ter que achar bonito, vamos ficar calados, não vamos reagir. Evaí, todo lugar que eu cheguei, os católicos diziam isso a mim. Eu assisti, essa TV é vista demais. Eu já saquei que é por isso que Vossa Excelência faz 5 discursos por dia. Porque é vista demais. Todo lugar que eu chego, todo mundo conhece Vossa Excelência também. Das suas causas, das suas bandeiras. Vossa Excelência é uma das poucas pessoas que o povo do Brasil consegue separar do PT. Vossa Excelência é um homem de causa. E é muito difícil. É muito difícil você encontrar parlamentar de causa. Que luta causa, que luta bandeira, que luta vida.
E eles viam a mim dizer isso. E isso é o absurdo dos absurdos. E divino, nesse café eu fui falar também sobre as mesmas coisas. O pastor Francisco Braz, da Igreja Presbiteriana, José da Pestalozzi ainda, lá em Divino. Em São José do Calçado, meu amigo Ademir, presidente do PR, vereadores Vaguinho França, presidente da Câmara, Janaína Santana, pastor Robinho, Assembleia de Deus, pastor Antônio, Presbiteriana, pastor Marcos, pastor Jairo, da Metodista, Wesleyana. Lá em Calçado, tivemos uma bela reunião dentro da Câmara para falar das mesmas coisas, dos mesmos assuntos. Segurança pública, aborto, legalização de droga e o sucateamento numa região tão rica, sabe? Que parece que o sucateamento da nação, ela veio de cima para baixo. De lá eu fui para Guaçuí, e esses prefeitos nos acompanharam, porque no domingo à noite a minha esposa, a cantora Lauriette, cantou à noite na Assembleia de Deus. Muita gente, é uma cantora muito querida, muito respeitada, e essas famílias foram para lá, e nós cantamos lá, eu também participei cantando, e foi um culto maravilhoso, abençoado, a nossa equipe toda estava lá com a gente. Em Guaçuí, o nosso querido amigo, Daniel Bonito, é o presidente do PR, um jovem, chama-se Daniel Bonito. Conhece Daniel Bonito? Gente muito boa, um quadro político que vai muito longe, respeitado, honrado. O Fabrício, doutor Jorge, todos do nosso partido, Claudemir da Assembleia de Deus, da Cadeeso, Eliana Mara, uma amiga nossa, liderança local. E eu tive a oportunidade de almoçar na casa do Fabrício também no domingo. Muito obrigado, Fabrício, você, sua família, todos os seus aí. E o doutor Jorge, o pastor Claudemir, o capitão Henrique. Estive com eles, tomei café na casa do capitão que cuida da Pestalozzi. Parabéns pelo trabalho tão bem feito, tão bonito. Parabéns. E ainda em Cachoeiro visitamos a Petros, uma empresa. Tivemos lá com o diretor da CDL, encontramos João Nogueira. Foi um dia importante para nós. Meu amigo Jati, que foi vereador comigo quando comecei em Cachoeiro. E lá estava na sua casa tanta gente, tanta liderança. Obrigado, viu, Jati e Marisa, que nos ajudam nessa luta, na defesa de criança. Criança nasceu para ser amada, não para ser abusada. Obrigado ao vereador Braz, ao vereador Zazá. O vereador Braz, na quarta-feira, deu uma comenda Roberto Carlos para minha esposa na Câmara de Cachoeiro, de Itapemirim, e eu fui fazer discurso onde eu comecei, naquela tribuna, abracei os vereadores da minha época, o vereador Igor Mansur, do PSB, que tanto me ajudou. E de lá nós fomos para o projeto Vem Viver, onde Deus tem me dado a oportunidade de devolver a vida a pessoas, 40 anos, tirando gente da rua. E estar no projeto Vem Viver é o ar que eu respiro. É o que minimamente eu tenho feito pela sociedade. Enxugado lágrima de mãe que chora, de esposa. Vossa Excelência, senador Paim, já esteve na minha instituição, ficou lá comigo, dormiu lá, conhece a obra que lá nós temos feito. Obrigado, meu irmão, pastor Valmir, que dirige aquela instituição já há mais de 30 anos comigo. A sua esposa Noeli, os nossos obreiros, o Tó, que foi recuperado lá, o pastor Cleil também que foi recuperado lá, sabe, nesse movimento de devolver a vida às pessoas. Eu fico honradíssimo, porque naquele almoço, no projeto, lideranças de Iconha, de Rio Novo do Sul, de Itapemirim, Marataízes, Castelo, vereador Rogerinho de Itapemirim, Braz de Cachoeiro, Cristiano de Castelo, todos estavam lá. Gente, eu vi essa tribuna, mas eu me senti tão compungido a fazer esse agradecimento a essas pessoas. Fazer esse agradecimento. E quero aqui, porque participei de uma solenidade em Alegre, 100 anos do senhor Ari, um homem que foi prefeito, em 52, fez 100 anos, lúcido, ele é o tesoureiro do Rotary há 25 anos, e nunca faltou uma reunião. Eu tive na solenidade, tive no culto em ação de graças, e também numa solenidade em Guaçuí, na Câmara de Vereadores, quando a ONG, que confere títulos, honrarias aos amigos
da educação. Eu recebi essa honraria no teatro, juntamente com a minha esposa, que também cantou. Lá estava o senhor Ari, recebendo também, ele que é de Alegre, e eu pude participar também do culto em ação de graças na casa do senhor Ari. Lá em Alegre, a gente almoçou na casa de 2 irmãos, assim, fantásticos. É uma pena que o nome deles me sumiu agora, mas vocês sabem da gratidão que eu tenho de ter jantado aí na casa de vocês. Eu falo isso com muita emoção, são pessoas simples, pessoas assim, que acreditam ainda no Brasil e que sabem de tudo que está acontecendo no Brasil e não serão enganadas na segunda vez. Não serão enganadas na segunda vez. E eu dizia a eles, olha, no final da minha fala, ninguém espere de mim posição daquilo que eu não acredito. A minha posição é do que acredito. O meu candidato a presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. Sou cabo eleitoral dele. E como eu estou falando para o Brasil agora, quem gosta de ideologia de gênero, vote contra ele. Quem gosta de aborto, quem acredita em aborto, pode votar contra ele. Quem acredita em legalização de droga para a sociedade, pode votar contra ele. Quem não acredita e quer o fim da polícia, quer as ruas sem a presença da polícia, também pode. Também pode. Também pode. Quem acredita em que o dinheiro do nosso país, o nosso dinheiro do BNDES, da Caixa Econômica, dos fundos de pensão, tem que ser doado a ditadores da América Latina, ditadores da África, que o dinheiro público brasileiro é para enriquecer parentes, pode votar contra ele. Mas quem está amedrontado e sabe que a violência que está nesse país, que a todos aterroriza e atemoriza, que deixa todos nós em pânico de noite, de tarde, de dia, de tarde e de noite. E que esse país precisa de um presidente de mãos limpas, que não está envolvido em corrupção, nem envolvido na Lava Jato, que precisa de um presidente que tem sangue no olho, disposição para emparedar vagabundo, e que ama o Brasil, que ama a fé, crê em Deus, professa uma fé, ama o Brasil, ama as cores verde e amarela. Se você não acredita em nada disso, não é esse o seu. Mas se você acredita no que eu acabei de falar, você precisa votar em Jair Messias Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que dia 1º de janeiro ele tomará posse como presidente do Brasil. E aí nós vamos fechar as fronteiras desse país. Esse déficit de segurança pública é porque passaram a mão na cabeça de vagabundo. Quem não acredita em redução da maioridade penal pode tomar seu rumo, mas quem sabe que homem travestido de criança tem que responder pelo crime que comete, vem conosco. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Esse foi o senador Magno Malta, a quem eu já leio aqui o requerimento de Vossa Excelência. Anteriormente foi lido o requerimento número 262, 2018, do senador Magno Malta e outros senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a comemorar os 50 anos de fundação da Igreja Cristã Maranata. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Será cumprida a deliberação do plenário. Senador Paim, só para registrar que a Igreja Maranata, que nasceu em Vila Velha, no meu estado, e tomou corpo no estado do Espírito Santo, não tão somente na cidade, cresceu no Brasil e no mundo. A Igreja Maranata está em quase todos os continentes e é uma igreja muito forte no seu estado. Muito forte no seu estado, e não tenho dúvida que, até porque conheço os seus líderes, o pastor Gedeuti, um profissional liberal. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas a Igreja Maranata, os pastores não são remunerados. Todos os pastores são profissionais liberais. O pastor Gedeuti, o fundador da Maranata, há 50 anos, é um dentista, odontólogo renomado, professor da UFS, da Escola Técnica Federal, professor, e formou centenas e centenas de profissionais naquele estado.
e trabalhou até um dia desse. Um homem de bem, um homem honrado, o pastor Gedeuti. E a igreja cresceu muito no seu estado. É uma igreja grande, forte no seu estado. Quando tiver uma oportunidade, presidente, visite a igreja Maranata. Sei que certamente estará aqui no dia da sessão solene, quando nós comemoraremos esses 50 anos da igreja Maranata, e sei que Vossa Excelência, cortês como é, e sabe do valor do Evangelho, porque é o que bem tem na sua casa, são cristãos de confissão, são cristãos de confissão evangélica, estará conosco aqui nessa sessão solene, comemorando o cinquentenário da Igreja Maranata. Obrigado, senhor presidente.